Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de elementos de máquinas. A partir desse vídeo nós vamos então falar sobre mais um sistema de transmissão, que é o sistema por engrenagens, que é muitíssimo aplicado na indústria. Tá? Esse sistema de transmissão por engrenagens ele se dá pela forma, né, desse elemento de máquina, que é a partir dos dentes. Né? Então, graças ao encaixe, né, entre as engrenagens, entre os dentes desses elementos de máquinas, é que a gente vai conseguir então fazer a transferência de força e a transferência de movimento entre partes diferentes do meu sistema mecânico. Tá? Vamos fazer o seguinte, né? Vou iniciar de trás para frente, mostrar para vocês algumas aplicações práticas, né, dessas engrenagens, e no decorrer do vídeo nós vamos estar explicando os conceitos que estão por trás dessas aplicações, tá bom? Então, inicialmente, mostrar para vocês algo que a gente já comentou, que é o sistema de transmissão, né, de um automóvel. Né? Então, o sistema de transmissão ele possui várias engrenagens que se acoplam mutuamente, tá? Que vão dar, dependendo das engrenagens que vão estar sendo acopladas em cada momento, é que eu vou ter a velocidade e o torque adequados para a condição de dirigibilidade que eu vou ter no meu automóvel. Tá? Normalmente eu tenho 6 marchas, né, nos automóveis modernos ali. Né? Um outro exemplo, né, de aplicação de relação por engrenagem são os redutores. Né? Os redutores, como o nome já diz, são elementos mecânicos que vão estar reduzindo a velocidade de uma transmissão. Então eu saio de um motor com uma grande rotação, né, e eu quero utilizar esse movimento para acionar uma máquina que tem uma menor rotação, mas em compensação um maior torque. Né? Então eu utilizo o redutor de velocidades para fazer isso. Né? Esse redutor de velocidades ele pode ter outra forma também. Mas uma aplicação muito prática no nosso dia a dia são os relógios, né? Os relógios mecânicos. Né? Então é uma série de engrenagens que vão estar acopladas entre si, que vão estar transmitindo um movimento de uma maneira sincronizada, a partir de uma energia, né, uma mola, normalmente nos relógios mecânicos, ou nos relógios a quartzo, né, uma bateriazinha de quartzo, que vai estar movimentando essas diversas engrenagens de uma maneira sincronizada dentro do tempo, né, que a gente utiliza para fazer a medição. E por fim, a gente tem um outro exemplo, né, que é um outro tipo de redutor. Né? Esse redutor aqui ele não usa engrenagens, né, como mostrado anteriormente, mas usa uma engrenagem com parafuso sem fim, que é chamado uma rosca sem fim. É um outro tipo de redutor, que tem a mesma função, né, de a partir de uma rotação alta, de uma motorização, de um motor elétrico, por exemplo, eu vou conseguir fazer a redução dessa velocidade, né, em compensação eu vou estar aumentando o torque no eixo de saída desse meu redutor. Tá bom? Nós vamos entender como isso funciona, tá? Entendendo o seu conceito. Tá? Mostrando um pouco mais em detalhes para vocês como funciona uma transmissão, né, de um carro, né, o câmbio de um carro. Né? Então eu vou ter, por exemplo, são 6 marchas, né, cada par de engrenamento desses mostra como é que é uma das relações de uma das marchas. Né? Então na primeira marcha, né, eu vou ter uma engrenagem pequena, né, no meu eixo, né, que é o eixo motor. Né? Então aqui eu tenho o motor, né, a combustão, por exemplo, né, que vai me fazer girar um eixo, né, e girando o eixo eu vou estar girando todas essas engrenagens aqui. Né? Então no eixo motor, na primeira marcha, eu tenho um eixo, eu tenho uma engrenagem com diâmetro pequeno, que vai transmitir movimento para uma engrenagem maior, no eixo movido. Né? Então esse eixo movido é que vai fazer a ligação com as rodas. Né? Então esse par de engrenamento de uma engrenagem de diâmetro pequeno por uma engrenagem de diâmetro grande vai estar me fornecendo um grande torque, né? A gente vai entender por quê, né? E uma pequena velocidade. Então na primeira marcha do carro eu uso quando eu estou arrancando o carro, né, partindo do estado parado, né, para o carro iniciar o movimento. Então eu preciso de um alto torque para vencer a inércia, né, e eu vou ter uma velocidade pequena nesse momento. No outro oposto, né, quando o carro já está embalado, né, com uma grande velocidade, eu vou estar usando a sexta marcha. A sexta marcha ela vai ter uma engrenagem com diâmetro grande, né, no meu eixo motor, e uma engrenagem com diâmetro pequeno
do meu eixo movido, né? Esse tipo de inclinamento vai me propiciar eu ter uma velocidade grande no meu eixo de saída, né? Mas em compensação eu tenho um torque pequeno, né? Se eu quiser dar uma arrancada na sexta marcha, eu não consigo, né? Porque o motor ele não tem torque para dar uma grande arrancada na sexta marcha, né? Eu tenho que fazer redução para poder ter uma arrancada, tá bom? Então, começando a entender um pouco o princípio da coisa, o conceito da coisa, né? Vamos então pegar o exemplo da primeira marcha, né? Nesse ponto de contato entre as duas engrenagens, né? Exatamente no ponto de contato, depois a gente vai ver no diâmetro primitivo, né? A velocidade tangencial, né? Ela vai ser a mesma nas duas engrenagens, né? Se a gente lembrar lá da cinemática, né, no movimento circular uniforme, eu tenho que a velocidade tangencial é dado pela velocidade angular vezes o raio, né? Então o que acontece, né? Olhando essa expressão aqui, né, se eu tenho a mesma velocidade tangencial no diâmetro primitivo, que a gente vai entender o que é isso, né? Nesse ponto de contato entre as duas engrenagens, né, significa o seguinte: quanto maior, né, o raio dessa minha engrenagem, né, menor vai ser a velocidade angular, se a velocidade tangencial é igual, nesse ponto amarelo aqui, ó, tá? Por outro lado, né, com relação à questão da força, né, eu lembro do conceito, né, que a gente já explorou na nossa disciplina, que o torque é a força vezes o braço, estão lembrados disso? Né? Então, nesse ponto de contato, né, o que eu tenho? Que a força transmitida através do dente que está em contato aqui, né, ela vai ser a mesma, né, nessas duas engrenagens, esse ponto de contato. Né? Se eu olhar essa expressão aqui, ó, né, se a força é a mesma, significa o seguinte: quanto maior o raio que eu tiver, né, maior vai ser o torque. Tá? Então, olha só que coisa interessante, né? Quanto maior o raio da minha engrenagem, menor vai ser a velocidade angular, quer dizer, a rotação então vai ser menor. E quanto maior o raio, maior vai ser o torque transmitido. Né? Isso aqui vai ser uma coisa que a gente vai falar muitas vezes, vocês vão estar se acostumando bastante com esse conceito aqui, ó. Então, olha só, né? Então vamos imaginar esse redutor de velocidade. Então eu abri o redutor de velocidade para ver a posição das engrenagens aqui, ó. Então aqui, nesse eixo aqui, que é o eixo que vocês percebem que ele é mais fino do que o eixo de saída, né? Ele está sujeito a um torque relativamente pequeno vindo do motor, mas com uma velocidade alta, né? E aí o que acontece? Essa potência, né, que é fornecida pelo motor, ela vai passar primeiramente por um par de engrenamentos aqui, ó, que tem no eixo motor uma engrenagem pequena e no eixo movido uma engrenagem grande. Né? Essa engrenagem pequena é conhecida como pinhão. As engrenagens grandes são conhecidas como coroas. Tá? E aí nessa relação, o que vai acontecer? Eu vou ter uma alta rotação aqui no meu eixo motor, né? E um pequeno torque, que vai transmitir para essa outra engrenagem, né, uma menor velocidade angular e um maior torque, tá? Porque ele tem um raio maior. Esse movimento ele vai ser transmitido por esse eixo secundário aqui, ó, né, que tem um pinhãozinho, né, uma engrenagem com diâmetro menor aqui e uma engrenagem com diâmetro maior que vai estar sendo movimentado aqui, ó, né? Esse aqui é o chamado pinhão e o diâmetro maior é a coroa aqui nesse segundo engrenamento. E aqui novamente, né, eu tenho um diâmetro menor aqui, ó, né, ele vai ter relativamente com esse outro, ele vai ter uma rotação maior. E esse aqui vai ter uma rotação menor. Esse aqui vai ter um menor torque, esse vai ter um maior torque. Né? Então vocês percebam, desde aqui do acionamento, então eu transfiro uma rotação grande para uma rotação pequena. E aqui de novo, novamente, né? Aqui eu vou ter uma redução relativamente pequena, com comparação com esse, e uma rotação maior, velocidade de rotação menor
nesse eixo aqui, ó. Ou seja, né, desse eixo para esse eixo, eu estou reduzindo 2 vezes a velocidade do meu eixo. Né, percebem? Então, essa relação entre pinhão e coroa vai permitir com que eu consiga reduzir a velocidade, aumentando o torque uma vez aqui e 2 vezes aqui. Tá? Fazendo com que na saída eu tenha um alto torque, comparativamente, né? Um alto torque e uma baixa rotação, comparando a saída com a entrada. Legal. Então vamos entender um pouco as engrenagens. Né? Então a gente percebe que quando as engrenagens estão girando, né, elas têm um movimento relativo entre si nos dentes. As superfícies das engrenagens elas vão estar deslizando entre si ou rolando entre si. Né? Mas vai existir um ponto, né, dessas duas engrenagens em que as velocidades tangenciais vão ser as mesmas, vão ser um ponto em que não existe deslizamento relativo entre esses dentes da engrenagem. Né? A região do espaço que isso acontece é chamado diâmetro primitivo. Né? Então, a coroa tem um diâmetro primitivo, o pinhão tem outro diâmetro primitivo, e esses diâmetros primitivos se encontram nessa região tangenciando um com relação ao outro. Tá? Esse é o chamado, então, diâmetro primitivo. O legal dessa região do espaço, desse diâmetro primitivo, é exatamente que as velocidades tangenciais nesse ponto são exatamente iguais entre a coroa e o pinhão. Legal. Entendendo agora, aprofundando um pouco mais no conceito. Né? Aqui eu tenho uma figura em que eu tenho representado então o pinhão, né, com o diâmetro menor, e a coroa, que tem um diâmetro maior aí. Né? Por convenção, para facilitar o nosso raciocínio, a gente vai sempre considerar a coroa como a engrenagem 1 e o pinhão como a engrenagem 2. Tá? Então a gente sempre vai utilizar esse conceito. Né? Coroa é engrenagem 1 e pinhão é engrenagem 2. Lembrando que a coroa é aquela engrenagem com o diâmetro maior e o pinhão é aquela engrenagem com o diâmetro menor. Tá? A gente tem vários conceitos e a gente vai trabalhar com esses conceitos aqui. Ó, tá? De velocidade tangencial, velocidade angular, frequência de rotação em Hertz, frequência de rotação em RPM. A frequência de rotação em Hertz a gente batiza de F. Né? Frequência de rotação em RPM a gente chama de N, né? Para facilitar nosso entendimento, né? Quando a gente vai usando as fórmulas. Diâmetro primitivo, né? dp, e a relação de transmissão I. Né? Qual que é a relação entre essas variáveis todas aqui? Ó? Então, como a gente falou, nesse ponto aqui, né, do diâmetro primitivo, né, da coroa e do pinhão, a velocidade tangencial vai ser a mesma, tanto no pinhão como na coroa. A gente sabe da cinemática, né, que a velocidade tangencial é a velocidade angular vezes o raio. Então, no caso da coroa, V1 é W1 vezes R1. Velocidade tangencial é velocidade angular vezes raio da coroa. Do pinhão, mesma coisa. Né? Então, se a velocidade tangencial 1 é igual à velocidade tangencial 2, velocidade angular vezes raio é igual à velocidade angular vezes raio. Né? E aí eu posso passar o R2 para baixo e o W1 para baixo também. Eu tenho essa relação válida, né? Que o raio da coroa dividido pelo raio do pinhão vai ser igual à velocidade angular da coroa, ou melhor, do pinhão, dividido pela velocidade angular da coroa. Né? Eles são inversamente proporcionais. Né? Ou seja, quanto mais eu aumento o meu raio, né, mais eu diminuo a minha velocidade angular para essa equação estar sendo válida. Né? Quanto maior o raio, menor a velocidade angular. Eu sei também, né, da cinemática, que velocidade angular ela pode ser calculada como 2π vezes a frequência de rotação. Né? Se eu tiver a velocidade angular em radianos por segundo, eu tenho a frequência
em rotações por segundo, que é a mesma coisa que hertz, tá? Utilizando essas duas expressões aqui, ó, se eu dividir, então, se eu substituir W1 e W2 nessa equação, eu tenho que o raio da minha coroa dividido pelo raio do pinhão vai ser igual à frequência de rotação do meu pinhão dividido pela frequência de rotação da minha coroa. Ou seja, elas são inversamente proporcionais aqui, ó. Né? Multiplico por 2 em cima e baixo, multiplico por 60 em cima e baixo, é a mesma coisa, tá? Não altera em nada a minha equação. Só que me facilita, porque 2 vezes raio é diâmetro. Né? Então, no caso, eu tenho o diâmetro primitivo da minha coroa dividido pelo diâmetro primitivo do meu pinhão. Né? 60 vezes frequência de rotação em rotações por segundo, 60 vezes isso, dá rotações por minuto, RPM, né? Que eu posso substituir pela letra N, né? Só para facilitar a notação aqui, né? Então, eu tenho que a rotação, a frequência de rotação em RPM do meu pinhão, dividido pela frequência de rotação da minha coroa, em RPM. Que, olhando essa expressão aqui também, eu posso substituir, que isso aqui, né, é igual a velocidade angular do meu pinhão dividido pela velocidade angular da minha coroa. Isso tudo aqui são relações de proporcionalidade, são diretamente ou inversamente proporcionais. Isso tudo aqui eu chamo de relação de transmissão. Tá? Então a relação de transmissão no engrenamento pode ser calculado tanto pelo diâmetro primitivo, como a relação entre as rotações, como a relação entre as velocidades angulares ali. Ó. Bom? O que mais, gente? E com relação à força, o que a gente pode deduzir? Né? Então, vocês lembram que a gente já explorou isso, né? Que torque é força vezes o braço. Né? E aqui, nesse ponto, então, de ligação entre a coroa e o pinhão, a força tangencial ela vai ser a mesma. Né? Uma engrenagem vai estar transmitindo essa força, né, para outra engrenagem. Né? Só que eles têm braços diferentes. Né? E o que eu posso deduzir daqui então? Se o torque na coroa é força tangencial vezes o raio, né, da coroa, né, e o torque no pinhão é essa expressão aqui, né, divido um pelo outro, eu tenho que a relação de torques é diretamente proporcional à relação de raios. Né? Ou seja, eu multiplico por 2 em cima e embaixo, a relação entre torques, né, ela vai ser diretamente proporcional à relação entre diâmetros primitivos da coroa e do pinhão. Isso aqui é igual à relação de transmissão também. Tá? Então a relação de transmissão também pode ser calculado, né, como uma relação entre os torques da coroa e do pinhão. Com isso tudo, eu posso ter algumas constatações físicas, e eu sempre preciso, então, ter essas constatações físicas em mente, então. Né? Batizando a coroa, né, como uma engrenagem, sabendo que a coroa é a engrenagem maior, como 1, e o pinhão, que é a engrenagem menor, como 2, né, eu sempre vou ter o seguinte, né, no pinhão, eu sempre, comparativamente entre os dois, a coroa e o pinhão, né, eu sempre vou ter uma maior rotação e um menor torque. Né? Nesse engrenamento, eu sei que na coroa eu vou ter uma menor rotação e um maior torque. Né? Se eu tiver em mente, então, essas relações de transmissão, vai ser muito fácil eu resolver os exercícios, né, para saber, né, para calcular qualquer coisa que eu queira com relação ao engrenamento, né, uma transmissão por engrenagens dessa forma aqui, ó, certo? Professor, mas qual que é a engrenagem aqui, ó, que eu vou ter o meu motor e qual que vai ser o eixo movido? Né? Vai depender, né, da configuração do seu sistema. Então, por exemplo, se eu tiver um motor ligado a uma engrenagem grande então é coroa. Se eu ligar isso a uma engrenagem menor, né, eu vou ter o eixo movido sendo a coroa.
e o eixo motor como sendo a coroa. E o eixo movido, né, vai ser o meu pinhão. Se eu tiver um outro arranjo, né, em que meu motor, né, vai estar ligado ao pinhão, né, então, legal. Então, o meu eixo motor vai ser o pinhão, vai ser o 2, e o eixo movido vai ser a coroa, né, que vai ser 1 nas minhas equações. Tá? Então, assim, a coisa que eu preciso, então, ter como convenção para facilitar a minha vida é que sempre a engrenagem maior vai ser a coroa, e eu vou batizá-la de 1. O meu pinhão sempre vai ser a engrenagem menor, eu vou batizar ele de 2 para facilitar o entendimento das equações ali, ó, e para nunca errar. Bom, mas acontece uma coisa, né? Diâmetro primitivo é algo que eu não consigo saber olhando por uma engrenagem, né? Só de olhar eu não vou saber qual que é o diâmetro primitivo, eu vou precisar calcular isso. Então eu vou ter alguma parte de trigonometria e tal, tudo mais. Não é muito fácil, muito prático. Para se tornar mais prático, eu uso um outro conceito, que é o conceito de módulo. Né? O módulo, né, por definição, é a razão entre o diâmetro primitivo e o número de dentes da engrenagem. Então, essa aqui é a equação matemática que descreve o módulo. O módulo nada mais é que um índice padronizado, né, que ele vai relacionar o tamanho dos dentes da engrenagem, né, com relação ao seu diâmetro primitivo. Né, e esse valor de módulo é uma coisa normalizada. Né. Então, as normas internacionais elas me dão a relação entre o módulo e o número de dentes. Né? E para ser compatível entre si, né, as engrenagens do engrenamento, eu tenho necessariamente que ter os mesmos módulos. Né? Então, para engrenagens compatíveis, eu sempre vou ter módulos exatamente iguais entre si. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, né, esses daqui são valores, né, de módulo que são extraídos aí de duas normas bastante conhecidas, é a DIN 780 e a ISO 54. Né? Elas fixam então vários valores de módulo, né, que dão a relação entre o diâmetro primitivo e o número de dentes. Então aqui nessa figura a gente percebe como é que isso aí funciona. Digamos que essa linha aqui seja o diâmetro primitivo. Né? Então eu percebo o seguinte, quanto maior o módulo, né, maior vai ser o tamanho do meu dente, né, para o mesmo diâmetro primitivo. Né? Então essa é exatamente a relação que a gente vai ter entre diâmetro primitivo, número de dentes e módulo, tá? Que são valores normalizados ali. Ó. Legal, gente. Então como é que a gente pode trabalhar com essa questão? Né? Então, para ser compatíveis entre si, duas engrenagens precisam possuir o mesmo módulo. Né? E a gente sabe então que as expressões do módulo são essas. Eu dividindo, então se M1 é igual a M2, né, eu tenho que essas duas equações aqui elas são iguais. Né? Ou seja, eu passo o diâmetro primitivo para baixo e o número de dentes da coroa para cima. Eu tenho que a relação entre os diâmetros primitivos da coroa e do pinhão são diretamente proporcionais ao número de dentes da coroa e do pinhão, dessa relação, que é igual à relação de engrenamento. Então fica tudo muito mais fácil, né? Ao invés de eu precisar descobrir qual que é o diâmetro primitivo e fazer cálculos trigonométricos aqui, ó, eu conto o número de dentes. Né? E contando o número de dentes, eu já tenho a relação de transmissão nesse par engrenado aqui. Ó. Facilita muito o meu raciocínio. Então, olha só, gente. Né? A gente viu até agora 3 sistemas de transmissão. Né? Sistema de transmissão por polia, sistema de transmissão por corrente e agora o sistema de transmissão por engrenagens. Então, vamos ver o que tem de igual e o que tem de diferente entre eles. A gente viu, quando a gente estudou o sistema de transmissão por correia, que a relação de transmissão ela é calculada como a relação entre o diâmetro da coroa, que é a polia maior, e o diâmetro do pinhão, que é a polia menor, certo? O segundo sistema de transmissão que a gente viu foi por correntes, né? Que aí, da mesma forma que engrenagens, para ficar mais fácil, a gente considera a relação de transmissão como sendo a relação entre o número de dentes da coroa dividido pelo número de dentes da engrenagem, do pinhão. Número de dentes da coroa dividido por número de dentes do pinhão. É a relação de transmissão na transmissão por correntes. Na transmissão por engrenagens é a mesma coisa, né? Então a transmissão por engrenagens e correntes elas são exatamente o mesmo conceito.
né, eu utilizo a relação entre número de dentes da coroa dividido pelo número de dentes do pinhão, né, como sendo a minha relação de transmissão. Né? Lembrando sempre, né, que coroa é a engrenagem com diâmetro maior e o pinhão é a engrenagem com diâmetro menor. Em comum, essas três situações, eu tenho que a relação de engrenamento, né, é essa relação aqui, né, de rotação, velocidade angular e torque. Né? Então, a relação, né, o quociente entre número de dentes da coroa e número de dentes do pinhão é inversamente proporcional à sua rotação. Também é inversamente proporcional à velocidade angular. Mas é diretamente proporcional aos torques. Certo? Significa o seguinte, né, para dar um exemplo, quanto maior o número de dentes, maior vai ser o torque. Tá certo? E assim, esse mesmo raciocínio eu uso para essas outras, então, variáveis, rotação e velocidade angular. Dando alguns exemplos, né? Então, numa redução simples, né, que eu tenho um par de engrenamentos, digamos que eu tenha na minha coroa, né, que é a engrenagem maior, eu tenho 30 dentes. E na engrenagem menor, que é o pinhão, eu tenho 10 dentes. Vamos dizer que nessa situação aqui, a entrada, né, a minha motorização, ela está nesse eixo, ela está no pinhão. Né? Então, esse aqui é o eixo motor, que vai transmitir, então, esse fluxo de potência para o eixo de saída, que é o eixo movido. Né? Então, como é que vai acontecer? A relação de engrenamento, então, é o número de dentes da coroa, que é a maior, dividido pelo número de dentes do pinhão. Nesse caso aqui, nesse exemplo, eu tenho 30 dentes, dividido por 10 dentes, eu tenho 3. Então, 3 é a relação de transmissão nesse par de engrenagens aqui. Ó, né? Então, nesse exemplo aqui, ó, eu tenho o fluxo de potência que sai do pinhão para a coroa. Né? E aí eu tenho então uma relação de transmissão de 3:1, em que eu vou ter uma redução da velocidade, né? Redução da rotação e aumento do torque. Tá? Num outro exemplo, né, que eu chamo de transmissão dupla, né, eu tenho dois pares de engrenamento aqui. Ó, né? Então, o primeiro é exatamente igual ao que a gente viu anteriormente, certo? Só que nesse eixo secundário aqui, ó, né, esse vai ser o eixo que vai estar motorizando esse outro par de engrenagens aqui, ó, que tem outro número de dentes. Né? Então, nesse segundo par de engrenagens aqui, ó, né, fazendo a mesma continha, eu tenho que o número de dentes da coroa, né, é 26 dentes, o número de dentes do pinhão, nesse engrenamento 2 aqui, eu tenho 13 dentes. Fazendo essa continha, eu tenho que a relação de transmissão é 2 nesse par engrenado aqui. Ó. Então, nesse primeiro par engrenado, eu tenho uma relação de transmissão de 3, nesse segundo eu tenho uma relação de transmissão de 2. Então, vamos perceber aqui, né? Daqui para cá, eu estou reduzindo a rotação e aumentando o torque. Né? Esse torque ele vai ser transmitido para cá, e esse é a mesma velocidade angular. Né? Essa engrenagem aqui, ó, novamente, ela vai estar daqui para cá, reduzindo novamente a velocidade e aumentando o torque. Né? Porque eu vou ter um pinhão aqui transmitindo a potência por uma coroa com um diâmetro maior aqui. Ó. Ou seja, eu tenho duas vezes reduções de velocidades e duas vezes aumento de torque nessa relação de transmissão dupla, como mostrado aqui na figura. Né? E aí eu posso calcular, né, a relação geral de transmissão, simplesmente multiplicando, né, as duas relações de transmissão aqui. Ó. Tá? Multiplicando 3 por 2, eu tenho a relação de transmissão de 6:1. Né? Significa o seguinte, né, que a velocidade aqui ela vai ser reduzida em 6 vezes e o torque vai ser aumentado em 6 vezes da entrada para a saída aqui. Ó. Tá bom? E aqui nessa figura, né, a gente vê exatamente como isso funciona no redutor. Né? Então tem um motor, o motor ele tem então uma alta rotação e um pequeno torque. Né? Ele é acoplado no eixo de entrada no redutor através de um acoplamento. Né? Ele vai passar por um primeiro engrenamento aqui,
né, saindo do pinhão para a coroa. Então, da pinhão para a coroa, ele vai estar reduzindo a velocidade desse eixo secundário e aumentando o torque. Essa velocidade angular e esse torque é transmitido então para esse segundo pinhão aqui, ó, né? Os dois estão solidários, né? Quer dizer, então o torque produzido aqui é o mesmo torque, né, que vai estar aqui no pinhão, a mesma velocidade angular, mesma coisa. E essa potência vai estar sendo transmitida por uma engrenagem maior, então. Então esse aqui é o pinhão e essa aqui é a coroa. Novamente, eu tenho aqui uma redução da velocidade e um aumento do torque, né? Então eu tenho duas vezes, né, o aumento do torque aqui nesse sistema de engrenamento duplo mostrado nesse redutor. Então na saída desse meu redutor, eu vou ter um alto torque e uma baixa velocidade, uma baixa rotação. Tá? Esse é exatamente o objetivo desse redutor de velocidade aqui. Tá? Para dar um exemplo contrário, né? Então vamos ver o exemplo aqui de uma pá eólica. Né? Então essa pá eólica, né, nas usinas de geração a partir do vento, né, ela, quando essas pás são expostas ao vento, elas vão começar a girar. Né? E vocês podem perceber que às vezes ela está girando bem devagarzinho. Né? Mas aí o que acontece? Ele tem um sistema de transmissão aqui, ó. Nesse sistema de transmissão, esse aqui é o eixo motor. Eu tenho uma engrenagem grande que vai estar me transmitindo potência por uma engrenagem pequena, né? Aqui eu vou ter exatamente o contrário, né? Nessa primeira engrenamento aqui, eu vou estar aumentando a velocidade desse meu eixo secundário aqui, ó. Eu vou estar aumentando a velocidade e diminuindo o torque. Aí vai me passar por uma outra engrenagem que está solidária aqui nesse eixo secundário, né? Que de novo vai estar me transmitindo a potência para uma engrenagem com diâmetro menor. Ou seja, eu vou estar novamente aumentando a velocidade e diminuindo o torque, né, para o meu eixo de saída, que vai me dar num gerador. Né? Então, é o seguinte, essa velocidade pequena, no final do eixo de saída, vai estar uma velocidade grande aqui. Né? Esse torque grande que está na entrada, né, nesse eixo de entrada, que o vento gira as pás, ele vai ser um torque pequeno aqui nesse gerador aqui. Ó, tá? Então é o efeito exatamente contrário que a gente viu anteriormente. Esse aqui é uma multiplicação de velocidade. Tá? Então, dependendo de como eu faço o arranjo das minhas engrenagens, eu vou estar aumentando ou diminuindo a velocidade, aumentando ou diminuindo o torque do meu sistema de transmissão. Tá bom? Então, para resumir para vocês, né, esse daqui são as equações que eu tenho das relações entre número de dentes, rotação, velocidade angular e torque. Lembrando que em algumas situações eu tenho relações que são diretamente proporcionais, como número de dentes e torque, e tem outras relações que são inversamente proporcionais, como por exemplo o número de dentes e rotação, ou o número de dentes e velocidade angular. Tá? Eu tenho também da cinemática, né? Eu sei calcular a velocidade angular, né, em função da frequência de rotação em Hertz. Se eu quiser transformar Hertz para RPM, né, é só multiplicar por 60, né, que eu tenho a rotação em RPM. Eu tenho também a outra relação da potência com relação ao torque e à velocidade angular. Essas são as equações que eu vou utilizar, né, nas minhas situações práticas aqui desse engrenamento, desse sistema de transmissão por engrenagens aí. Tá bom, gente? Então, no próximo vídeo, nós vamos ver aqui alguns exercícios práticos. Tá bom? Até o próximo vídeo.